John Byrne é conhecido por ter desenhado e roteirizado as melhores histórias de super-heróis dos anos 80 e início dos anos 90. Suas ilustrações são tidas como um grande marco dentro da nona arte. Sua arte sequencial abrange os principais títulos das maiores editoras de quadrinhos da América. Poderíamos parar apenas nos desenhos que já estaria tudo certo, mas como se não bastasse, ele também roteirizou muitas das histórias mais criativas da década do neon. Utilizou em demasia recursos de metalinguagem, deixando as narrativas mais dinâmicas e cômicas e permitindo maior interação com o leitor à medida em que a quarta parede era quebrada. Do lado da Marvel, ele desenhou para os títulos dos X-Men, Mulher Hulk, meu preferido, Capitão América, Vingadores, Os Campeões, Punho de Ferro, entre outros. Para a DC, ele ilustrou e reformulou a revista do Homem de Aço, Mulher Maravilha, Novos Deuses, Liga da Justiça, All-Might e outros. Contudo, Byrne também desenhou e roteirizou para outras editoras. A exemplo, cito aqui a Dark Horse e a IDW Publicações. Dentro delas, o autor fez o que poderíamos chamar de sua maior obra autoral, os Next Men. Semelhante ao que ocorreu com Kirby, essas histórias deveriam estar relacionadas ao panteão dos personagens da DC Comics. No caso do Kirby, isso ocorreu do lado da Marvel. Seus novos deuses da DC eram, originalmente, para fazer parte da mitologia do deus nórdico da Marvel, o Thor. Assim como Kirby, Byrne levou sua criação para outra editora, a Dark Horse, inicialmente. Lá, ele escreveu e desenhou 30 edições dos seus Next Men, indo de 91 a 94. Alguns desses personagens fizeram uma participação embrionária na história do universo DC. História essa publicada em 86, que tenta estabelecer novos cânones para o multiverso, que havia deixado de existir depois da crise nas Infinitas Terras. Inicialmente, a publicação começou em preto e branco, dentro da revista Dark Horse Presents, uma espécie de heavy metal da editora, em uma minissérie em 4 partes. No ano seguinte, as mesmas histórias foram reimpressas em cores e publicadas na edição número 0 de Next Men. O enredo tinha um apelo mais maduro, característico das obras dos anos 80. Era uma mescla entre sci-fi clássico com histórias de super-heróis em que eram abordados temas relacionados a sexo, aborto e abuso de menores. Além dessas mudanças, Byrne também quebrou outros paradigmas característicos da arte sequencial até aquele momento, os balões de pensamentos e alguns recursos de onomatopeias. Todo esse período compreende ao volume 1 ou primeira série. Em 2008, houve uma republicação dessa fase, mas em preto e branco, como uma volta às origens. Em 2010, agora pela IDW, Byrne publica a continuação de seu título autoral. Apesar de tratar realmente de uma continuação, Byrne também queria que as histórias fossem direcionadas a novos leitores. Essa segunda fase, ou longa, teve 9 edições e terminou em 2011. Em 2012, foi lançada uma nova continuação, ainda pela IDW, intitulada Next Men, a sequência. Ela teve 5 edições e terminou no mesmo ano. Apesar de ter sido concluída, a saga dos heróis de Byrne ainda permanece inacabada. O enredo segue o padrão ficção científica apocalíptica pura, ao melhor estilo anos 80, supervilão e protagonistas super-humanos. Depois de algum tempo, a justificativa dos cientistas que criaram esses seres gerou certa polêmica fora das HQs, já que, para evitar possíveis conflitos raciais e sentimento de exclusão, ele, o cientista, optou por utilizar apenas mulheres brancas para gerar os bebês que dariam origem ao super ser em seu projeto. Além do vilão cibernético Satanas, nome bem sugestivo, a série é protagonizada por 5 jovens especiais, entre aspas. Nathan, o líder, uma espécie de ciclope dos X-Men com visão de raio-x. Jasmine, ou Jess, a acrobata, a personagem ágil do grupo. Jack, o fortão da equipe. Bethany, a personagem mais original da equipe,
com poderes bizarros que a fazem sofrer devido à periculosidade de suas habilidades. Uma espécie de vampira dos X-Men, Danny, o velocista da turma. Esses são os Next Men, de John Byrne. As obras foram compiladas algumas vezes tanto pela IDW quanto pela Dark Horse. Aqui no Brasil, foi publicada o que corresponderia à primeira fase em um único volume, lançado pela Migos. Ele tem por volta de 312 páginas e pode ser encontrado por R$ 74,90 na Amazon do Brasil. Todos os outros encadernados podem ser encontrados na Amazon americana em formato ônibus. Então foi isso. Espero que o programa tenha sido útil. Até a próxima!